Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um momento, mais um encontro, vamos juntos compartilhar conhecimentos. Sejam muito bem-vindos, eu sou a professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 2 AEG, hoje a nossa disciplina é a disciplina de História. E em História hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre os povos indígenas e a sua cultura. Vamos hoje ampliar os nossos conhecimentos sobre essa riqueza e herança que é a cultura indígena, né? Vamos falar sobre esses povos que contribuíram, são os povos nativos do nosso país, né? Estavam aqui desde o início, tem muitas contribuições para a nossa sociedade, né? Precisamos entender a função e a valorização dessa cultura, é muito importante a valorização e o respeito pela cultura indígena. Então já compartilho aqui uma imagem com vocês e vamos começar falando, né, que os povos indígenas vivem por todos os lados do nosso país. Eles possuem diversos modos de vida, crenças, comidas típicas, religiões, entre outros aspectos que fazem parte do dia a dia e da cultura deles, né? Eles foram os primeiros povos a serem encontrados pelos portugueses quando chegaram aqui ao Brasil. Essa imagem aqui que eu compartilho, né? Ela é bem marcante, está bem presente nos nossos estudos, né? Porque mostra a chegada dos portugueses ao território onde hoje é o nosso território brasileiro e aí mostra essa diferença de cultura que existiu ao encontro, né, dos indígenas, os povos indígenas e nativos que já existiam aqui no território brasileiro e os portugueses quando chegaram para poder, né, fazer parte da colonização e conhecer o território. Então essas terras elas já eram habitadas, né, pelos povos indígenas. Estima-se, pessoal, que já viviam naquela época mais de 11 mil indígenas, né, realizando suas atividades. Eles tinham uma forma de viver, né, e aí teve esse encontro dessas culturas. E aí a valorização dessa cultura é muito importante, a gente poder valorizar essa cultura. Faz parte do nosso dia a dia, valorizar essa cultura indígena é a gente poder ter cuidado com o ambiente, é a gente preservar a nossa arte. E aí eu compartilho uma imagem com vocês onde mostra, né, um pouquinho sobre essa cultura que é tão rica. Valorizar essa cultura é a gente poder aprimorar os nossos conhecimentos, é respeitar as etnias, é respeitar as crenças, é conhecer sobre a nossa história, né? É valorizar o contato com a nossa cultura e com a natureza, porque a cultura indígena tem esse aspecto muito forte de poder estar em contato com a natureza, né? A cultura indígena ela é vasta, ela é muito grande, ela é ampla, ela tem uma riqueza enorme e ela também tem uma diversidade, ou seja, ela tem vários elementos que estão ao nosso redor, que fazem parte da cultura indígena, mas que hoje nós estamos usufruindo, porque fazem parte também das nossas raízes. E aí eu estou falando, né, sobre a questão das comidas, das danças, das músicas, das religiões, das cores, das plantas, medicamentos, ferramentas, né? A questão das histórias, das lendas, da cultura. Então, tudo isso fazem parte que hoje nós vivenciamos porque veio dessa cultura. Então, por isso que é de suma importância a gente poder valorizar, a gente poder conhecer e a gente poder também praticar essa cultura no nosso dia a dia, respeitando, né? Porque as culturas é uma forma da gente poder ampliar o nosso conhecimento e valorizar, para que todos nós possamos mostrar a nossa cultura, ampliar a nossa cultura e conhecer a cultura do outro respeitando, porque cada cultura merece o seu respeito. E aí também nós vamos falar sobre o modo de vida da cultura dos povos indígenas, né? E a maioria dos povos indígenas, pessoal, eles vivem em floresta, né? É por meio do contato com a natureza, né? É algo deles de poder fazer isso, né? Desde o início, através da caça para poder se alimentar, a coleta de frutos, a pesca, o cultivo de alimentos, né? A vegetação que está ao seu redor, o uso das águas do rio, a construção das casas por meio da vegetação, de troncos e árvores, né? Os objetos que eles constroem através dos materiais que estão ao seu redor na natureza, os alimentos que eles utilizam, né? É a mandioca, que também está presente na nossa alimentação, batata doce, milho, banana, abacaxi, né? Essa alimentação rica e saudável que nós temos no nosso dia a dia hoje. Por isso que eu digo que essa cultura é muito importante, que nós estamos usufruindo dela, ela faz parte da nossa cultura também.
né? E hoje em dia, esses povos indígenas também, pessoal, se adaptaram às novas realidades, né? Geralmente, eles vivem em florestas, em ambientes, em reservas, né? Com contato com a natureza. Mas nós também já temos exemplos de povos indígenas que se adaptaram à colonização, se adaptaram, né, à civilização, ao progresso de trabalho, às transformações da sociedade. Temos hoje povos indígenas que não moram mais em florestas, que moram em casas e alvenarias, na cidade, que trabalham em empresas, que são donos do seu próprio negócio, que estudam, que fizeram faculdades, que são médicos, que são engenheiros, que são professores. Nós temos hoje também povos indígenas que deixaram um pouco a cultura dele de lado, aprenderam também sobre a nossa cultura e sobre outras culturas, mas também continuam respeitando as suas crenças e os seus valores. E o importante é isso, é que as etnias possam ter essa miscigenação, ou seja, essa mistura, onde todos nós vamos ganhar, né? Onde todos nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre as culturas que existem e vamos valorizarmos. E aí, né, falando dessa mudança que também aconteceu na vida dos povos indígenas, né, dos costumes que eles aprenderam, dos costumes que eles trouxeram para a gente, né, nós vamos falar também sobre um desafio que é enfrentado por esses povos também hoje em dia, os povos indígenas, né, os desafios atuais. Há mais de 500 anos, pessoal, os povos indígenas enfrentam desafios para continuar protegendo suas terras, né, cultivar sua cultura. E esses desafios estão incluso racismo, roubos de território, roubos de elementos da natureza, né? E também a questão do preconceito. Essa luta não é uma luta de agora, é uma luta que vem desde antes para poder valorizar a sua cultura, ser dono do seu território. E aí hoje em dia a gente tem muito essa questão da invasão de territórios dos indígenas, né, de expulsão dos povos indígenas do seu território habitat. E é muito importante a gente refletir sobre esses desafios que esses povos vão enfrentando nos dias de hoje, né? E aí eu compartilho aqui com vocês a fala de uma indígena, a Marta Guarani, que ela diz assim: nós índios somos como plantas. Como podemos, né, deixar o nosso solo sem a nossa terra? Como podemos viver sem o nosso solo? Como podemos viver sem a nossa terra? Ela faz a comparação dos povos indígenas como as plantas, precisam estar ali ligadinhas ao solo, com a raiz ali, né, conectada. Então, acho que essa frase simboliza muito, faz a gente refletir muito sobre essa cultura que é tão rica, que é tão ampla, que é tão vasta, que precisa ser valorizada, que traz tantas coisas boas para a gente no nosso dia a dia, que nós estamos aqui usufruindo dessa cultura, está presente no nosso dia a dia. A valorização, o respeito são elementos e práticas sociais que devemos fazer com cada uma cultura, não só com a indígena, né? E também entender o processo que todos esses povos, em especial os povos indígenas, passaram para hoje estarem ainda firmes e fortes, tá? Então, na aula de hoje nós falamos um pouquinho sobre a cultura indígena, sobre as contribuições que eles trouxeram para a gente, sobre as crenças, né, sobre o modo de vida que eles gostam de viver e também sobre os desafios que eles também enfrentam nos dias atuais. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!